Mais uma vez, pretendo apresentar mais um episódio de arte e intuição espiritual, dessa vez focalizando o trabalho da nossa irmã Sônia Perrone, que é um trabalho magnífico. E, em torno disso, eu até fiz algumas considerações. Isso aconteceu até em 2007, eu estou repetindo agora, mas, a título de introdução, eu dizia, naquela época, ao focalizar o trabalho da artista plástica Sônia Perrone, desejo esclarecer que isso é apenas mera tentativa de alcançar uma resposta, uma leitura possível do universo místico do ser humano que, milenarmente, através da criação figurativa, acrescenta nova dimensão de beleza ao acervo da humanidade. O artista, sem que eu saiba, é um agente virtual, um porta-voz dos mundos superiores, trazendo à periferia espaço-temporal todo um conteúdo apreendido em seu universo interior, para cujo manejo transcende as dimensões da mente objetiva. Este conhecimento não é fruto de perquisições estéticas ou de regras rígidas disponíveis em tratados de arte. É um exercício arquimilenar da consciência, em seu eterno aprendizado do real e do ilimitado. Quanto melhor puder expressar-se com simplicidade, com pureza e com a indiscutível consciência da beleza, mais poderá proporcionar de seu próprio manancial interno, verdadeiro e atemporal. Assim é o trabalho de Sônia Perrone. Simples em sua expressão, grandioso em sua eloquência. Estas meras anotações estão longe de cobrir-lhe a transcendência, mas ficam como meros registros insuficientes para desvendar a verdade interior, que é inacessível à abordagem externa, mas que é, certamente, um manancial comum de toda a humanidade nesse inefável processo de evolução da vida. Pois bem, a nossa irmã realmente tem um traçado magnífico, e eu pediria ao irmão Jorge para colocar a primeira imagem. Bem, essa imagem, naturalmente, não está se apresentando na coloração verdadeira, porque esses registros foram tirados de fotografias um tanto pequenas do álbum e não sofreram um tratamento, né, de coloração posterior, e ficou assim meio apagado, mas, de qualquer maneira, dá para a gente fazer uma análise adequada. Eu não sei se todos estão vendo ou ouvindo bem o que eu estou falando agora. Eu queria que o Jorge até confirmasse. Ouvindo bem, Afânio. Perfeito. Bom, esse quadro ele não tem um título especial. Eu relacionei com São Jorge, né? Eu tenho umas anotações aqui à parte, mas a gente distingue aí perfeitamente um cavaleiro com uma arma, né, que pode ser uma lança, algumas figuras anexas que pretendemos abordar. Eu relacionei isso aí com o quadro de São Jorge, que é conhecido por todos, né? Mas, em síntese, aí se refere à morte do dragão. E esse dragão normalmente se relaciona com o nosso ego psicológico, quando chega verdadeiramente esse momento crucial do autoconhecimento. Mas vamos ver aqui. A morte do dragão provavelmente pertence ao imaginário e às tradições acumuladas de incontáveis culturas. No Ocidente, tem-se o exemplo contido em várias representações de São Jorge, que atende às mais diversas aspirações religiosas ou artísticas. Algumas fontes místico-ocultistas
afirmam a existência de seres elementais nos planos astral e mental, que desenvolvem uma existência artificial ou uma forma pensamento engendrada na essência elemental, que acompanha o pensador através de muitas encarnações, conforme o temperamento cultivado por esse ser em suas vidas pregressas acumuladas. É dito também nessas fontes que, no momento que antecede a ascensão e libertação da consciência, a maior luta enfrentada pelo ser, o aspirante, é contra esse, entre aspas, dragão interior, que milenarmente viveu às expensas desse eu por muitos ciclos encarnatórios. Dessa maneira, é o que aproximadamente sugere o conceito da mulher serpente. É interessante que ela sempre procura trazer esse conceito dessa mulher, dessa mãe do mundo, e a vestimenta dela é sempre a natureza. E ela tem um formato ofídico de uma serpente, né? Nós vamos ver essa figura aparecer em obras subsequentes. Dessa maneira, é o que aproximadamente sugere o conceito da mulher serpente, composta de inúmeras folhas e os esboços de ovoides, onde são delineadas personalidades aprisionadas e facilmente associáveis com as caudas desses lendários seres. Aí nós vemos aí espécie de sacos embrionários, onde vemos algumas formas interiores dentro desses sacos. Assim, compreende-se o olhar do personagem masculino no canto superior à direita, que representa o elemental milenar incrustado no eu. Nós vemos aí uma figura aparentemente masculina com uma cauda de serpente ou de dragão. Antevendo a própria morte e sua dissolução final. Aí nós vemos que ele tem a aura incandescente, é como se fosse o fogo da transformação, o fogo transformador, segurando nas próprias mãos o instrumento do sacrifício em forma de foice. Aí vemos ali uma foice um tanto azulada. O cavaleiro que procede à execução está banhado pela luz da sabedoria. O São Jorge ali no caso. É o ser liberto que concluiu os ciclos terrestres, cuja lança também se configura como um cetro de iniciação. Observe que tem ali umas bolinhas, umas esferas no cetro, tá certo? A dama que contempla a magnitude celeste, tendo à mão um crucifixo, remete a esse mesmo ideal libertário. Ela que outrora irmanara-se à natureza no incomensurável papel de mãe do mundo. Aí nós vemos ali o esboço de uma mulher com seu corpo. Quer dizer, ou melhor, a mãe do mundo é a mulher serpente, no caso. E aquela lá é o símbolo da libertação, também através do crucifixo. Então, é uma imagem interessante, um quadro, que a gente faz essa leitura. Eu não digo que essa seja a leitura definitiva, eu digo que é uma leitura possível, porque, evidentemente, se a gente for procurar detalhes, vão ser encontrados, ou se outra pessoa que tiver também a acuidade suficiente vai descobrir alguma coisa e vai sempre acrescentar. Toda obra de arte é passível de várias interpretações. Eu até estou apenas oferecendo uma. E aí podemos passar para a próxima. Essa daí tem o título de A Pastorinha Dormindo. Aí nós vemos, de fato, ali uma jovem ali
na parte baixa à direita, que está deitada e aparentemente dormindo. Vemos outras figuras, geralmente figuras de animais, etc. Então, vamos tentar fazer uma leitura aproximada. Eu diria que o ser humano insere-se nos reinos da natureza, onde perpassa o seu universo de necessidades e convivência. No fundo, essas necessidades transcendem aos simples anseios da existência física e dizem respeito muito mais a um conhecimento oculto, inefável, de cujo conteúdo ele nem suspeita em seu estado de vigília, o ser humano, naturalmente. Contudo, adormecido, outras experiências incluem-se em sua consciência e outras estirpes de vida manifestam-se ao seu redor, exercendo silenciosa atividade em torno de si. E isso é simbolizado com pequenos animais caminhando no corpo da mulher. Evidentemente que aquilo ali é uma criação, né? Uma criação artística e permite essa liberdade. Assim, entra em estado de sonho e pode identificar-se com dimensões sutis de leveza, sabedoria e liberdade. E isso a gente vê pela leitura acima, onde provavelmente ela está assim se observando ou se enxergando, ali parecendo até em passos de dança. Verifica que está no mundo exercendo uma condição peregrina, embora não tenha disto clara noção. Aí nós vemos que a mulher adormecida, debruçada no seu próprio bordão. O bordão é sempre o símbolo do peregrino. E ela repousa sob frondosa árvore, o símbolo maior da natureza. Em seu sonho, ao centro desse núcleo simbólico, também pode sentir-se prisioneira, transformando as folhas em cavernas pedregosas, guardadas por animais ferozes e agressivos. E esses animais ferozes representam o seu próprio centro egóico, sem que o saiba, é composto desses resíduos. Então, há sempre uma troca simbólica em todas essas lembranças e símbolos. Mas sua íntima aspiração é interagir com os reinos da natureza, em leveza e inocência, intuindo que tudo é parte de si mesma. Aí vemos outra figurinha acima, né? Na parte superior, ela ali colhendo alguma coisa da própria natureza, já em outra postura. Então, cria-se todo esse quadro. O sono ele é capaz de trazer todas essas imagens. Agora, vamos olhar um pouco esse lado esquerdo do quadro, né? E aí a gente diz que, com esse suporte interior, que aflora de ideação mítica e memorial, habilita-se a melhor interpretação do mundo ao seu redor e compreender que a vida é um incessante processo de transformação, interação e integração. Aí nós vemos a loba, que possui no ventre dois daqueles pequenos animais já referidos ali que na figurinha deitada. Ao ser humano, que possui as suas pregressas origens embasadas no reino animal, aí temos uma figura de indígena logo ali acima. E aí nós observamos, pela coloração, que essa figura de indígena é nascente do horizonte conceitual da loba. E essa figura ainda possui aqueles símbolos, né? Cambiantes da dualidade, aquelas duas folhas coloridas, né? Que está levando na mão, né? Aquele ser humano ali que está aparecendo, né?
ao ser humano que possui as suas pregressas origens embasadas no reino animal, a figura indígena, nascente do horizonte conceitual da loba, caberá outro e verdadeiro desiderato, o autodomínio e a iluminação, pela introjeção e posse cognitiva dos símbolos cambiantes da dualidade e sua resolução pelo equilíbrio dos opostos, que o nortearam nos caminhos de seu desenvolvimento evolutivo. Nós vemos que esse ser indígena ele tem a cabeça iluminada e ele tem 7 trancinhas ali, ou adornos de cabeça, né? Isso tudo é uma simbologia oculta também. Dessa forma, deverá fazer aflorar o ser verdadeiro, o eu superior, que lhe trará o conteúdo perene, secretamente mantido em um ovoide dourado, que é o corpo causal, tá certo? Então, esse indígena, nós vemos que ele está iluminado por uma aura, é justamente o símbolo do corpo causal, e que também é relacionado com a figura ovoide, que é a mãe do mundo agora, que aparece lá em cima do quadro, né? E ela é como se fosse a guardiã desse conteúdo, né? Ou seja, a mãe do mundo guarda esse conteúdo do eu superior, né? Ela que tem esse poder como mãe do mundo, né? Agora, é interessante a gente observar que por trás dessa figura feminina, nós vemos a figura também como se fosse de um bovídeo, né? O esboço opaco da figura bovina por trás da mulher em azul. Eu não sei se todos dão para distinguir isso aí. Ou seja, isso aqui tudo é para fazer um relacionamento entre o ser humano e o reino animal. Ou seja, nós temos uma conexão sutil com o reino animal através do corpo causal. E nós sabemos até dessa questão da, da alma coletiva, dos animais, etc., mas que não vamos tratar aqui, evidentemente. Então, nessa questão da pastorinha dormindo e o seu sonho, traz todo esse mistério que remete às próprias origens. E a gente vê que é um quadro. Quem olha assim, de uma maneira simplória, vai pensar que foi uma criança ali, um adolescente que desenhou uma figurinha e tal. Mas nós vemos que existe toda uma simbologia que a gente pode fazer uma leitura mais ou menos apropriada. E aí nós passamos para a próxima figura. Essa daí também se apresenta um pouco descolorida, mas a gente vai tentar olhar assim de uma maneira diversificada, né? Aí nós observamos, o título que a Sônia deu é A Senhora da Semente. Aí vamos descobrir o mistério dessa Senhora da Semente, né? Eu diria que o contexto revela abrangente conexão intuitiva com as vertentes mitológicas da criação, o cenário múltiplo e oculto da vida, do ser humano e sua transformação, sob o olhar atento e paciente da consciência solar. Onde é que está a consciência solar? Lá no canto superior direito, acima, nós vemos assim, o esboço do Sol. Então, nesse quadro aí, espelha todo esse mistério, né? O processo espelha-se e fundamenta-se na bipolaridade, na complementação, na multiplicação e no equilíbrio dos opostos, como também sugere o ovoide da representação celular, apto a gerir o seu próprio movimento de crescimento e expansão. Então, nós vemos esse ovoide principal que está no centro do quadro aí acima,
ele tem uma representação fundamental nisso aí, porque é como se fosse o próprio ovo do mundo, tá certo? Desse modelo conceitual, acende-se a visão macrocósmica, ao passado insondável de vidas nascentes e cíclicas, delineadas em camadas superpostas ou cadeias de um cosmos integrado e autoconsciente. E aí nós vemos a semisfera abaixo com animais em vermelho, do lado esquerdo abaixo. Então, isso aí já remete às cadeias planetárias, tá certo? Neste cenário, já despontam figuras arquetípicas de seres humanos, nós vemos ali em verde, cujas formas brotam difusas e desproporcionais, e também impregnadas de uma essência elemental animalesca, preponderante, de quem são herdeiras naturais. Os animais em vermelho e em arco ascendente. Aí a gente já vê toda uma conexão através dessas cadeias. A proposta básica reside na evolução da vida-forma, a partir do mundo físico. E aí nós vemos duas ânforas de barro no centro do quadro embaixo, e que tem silhuetas animais nessas ânforas, ao longo de 5 planos de consciência, que é justamente as próprias listras no corpo das ânforas. E também a árvore de 5 palmas entre as duas. Ou seja, há uma disponibilidade de 5 planos para essa eventual evolução. O arquétipo ideal do processo é o ser humano. Aí nós vemos essa mulher de roxo na primeira cadeia, ou seja, à esquerda, tem uma mulher deitada ali na primeira cadeia. Contudo, a vida comporta a interação entre os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano. A própria ânfora, né, representa o mundo mineral, e o tronco vegetal de aparência animalesca. Veja que nessa ânfora da esquerda, onde tem a figurinha de um cão, possivelmente, aí nós vemos ali uma figura de uma árvore que tem também um formato animalesco, tá certo? E a saia da mulher, observe também que a saia da mulher em roxo, ela sugere um corpo animal. É interessante essa conexão dos reinos. Em posterior cadeia evolutiva, aí nós passamos para o arco superior, esse arco que está lá em cima à esquerda, meio inclinado. Arco superior em vermelho. Cultivam-se ideais e anseios de beleza, ordem e ascensão. Aí nós vemos, em torno desse arco, flores nascentes e esboços de 2 torres gêmeas, como se fosse uma pequena catedral, no canto superior esquerdo. Nisto apoia-se o arquétipo feminino, que já é portador de um luminescente símbolo em sua mão direita. Veja só, aquele arquétipo inicial agora já foi colocado lá em cima como símbolo, tá certo? Um símbolo em sua mão direita a ser buscado, que é a sabedoria solar. Veja que ele imita um pequenino sol, cujo caminho oculto está inscrito sinteticamente no espaço entre as 2 torres gêmeas. É uma pena que está muito pequeno, a gente talvez não distinga tanto, mas entre as 2 torres gêmeas tem uma pequena figura de uma forma humana entre as 2 torres ali, cujo caminho oculto está inscrito sinteticamente no espaço entre as 2 torres gêmeas, que simbolizam o equilíbrio pleno entre os opostos, ou a perfeita síntese da dualidade. Nele reside o eu superior, na mística catedral da alma,
Aí nós vemos a pequena gravura de forma humana entre as duas torres. Tá certo? Então, aquilo ali significa esse eu superior desse protótipo humano que um dia vai ser detentor dessa sabedoria solar que vem através desse arquétipo inicial. O mesmo arquétipo feminino também conduz em sua mão esquerda a semente de uma sabedoria divina, presumivelmente de origem lunar. Observe que onde seria a mão é a imagem da lua, e espalhando as sementes. Então, aí é que a gente encontra o título da Senhora das Sementes, tá certo? É como se ela estivesse plantando, ao longo desse processo, plantando essas sementes, tá certo? Mas seu verdadeiro escopo é a proposta ascensional plena da consciência hominal e a consequente extinção dos últimos resquícios da memória animal, que é simbolizada pela cauda reptiliana, herança de recuadíssimos tempos pregressos. Então, ela está plantando essas sementes para isso que está aqui do lado direito, tá certo? Aí nós vemos o quê? O ser humano, dessa forma, o ser humano habilita-se ao encontro da sabedoria. Aí nós vamos examinar essa dama que está sentada na parte baixa do quadro à direita, tá certo? A dama que segura a cabeça da serpente. Finalmente abandonará a pele reptiliana. Observe que ela está vestida assim, com a pele realmente de um réptil. Abandonará a pele reptiliana do conhecimento cerebral que marcou sua existência terrestre. Será convertido num ser liberto, num mestre de sabedoria, que é representada pela a serpente que fecha o arco ou o círculo da eternidade. As serpentes, simbolicamente, sempre representam esse ideal da sabedoria. E quando ela fecha esse arco, é porque esse objetivo foi concluído. Aí nós vemos uma cabeça iluminada, anexa. Essa cabeça é justamente que representa esse mestrado na sabedoria, tá certo? Seu destino é o ovo áurico pleno, o encontro com a logóica consciência divina. Onde é que está isso? Exatamente acima da serpente, que nós vemos uma figura feminina ali nesse ovo áurico pleno, tá certo? Nas proximidades do símbolo solar. Então, fez todo um circuito desde o primeiro arquétipo humano. Eu achei realmente uma coisa muito integrada isso aí, porque a própria célula chegou a representar vamos dizer assim, o ovo do mundo. É uma ideia muito interessante. Eu não sei se a irmã pensou nisso, eu não sei se ela foi desenhando simplesmente, é uma coisa interessante. Sabe? A gente pode passar para o próximo. Esse aqui é um quadro muito interessante também, mas é de uma certa complexidade, tá certo? Ela nomeou como o encontro, mas eu até criei uma fábula aí, um mito indígena para isso. Porque, na verdade, isso aí é como se fosse o paraíso, né? Mas vamos partir do seguinte princípio: homem e mulher, ou os seres humanos, nasceram dos divinos mistérios, trazem consigo a essência vital reunida de amplos e desconhecidos horizontes. E assim, parafraseando os antigos mitos indígenas, diríamos que vieram do enigma das 7 estrelas que circundavam a Lua. Olha, vamos olhar a parte alta do quadro e vamos, a partir dali,
da parte alta, nós vemos ali a lua, que está inscrita. Quando uma delas transformou-se em serpente de fogo, ou seja, virou um cometa, e viajou pelo céu, espalhando os ventos fortes das tempestades. E os trovões e as águas encontraram-se levando as folhas de muitas árvores. Nós vemos aí que está um caos aí nesse espaço. Nessas águas também vieram todos os animais. E o primeiro ser nascido na terra foi o tatu canastra. Nós vemos esse tatu canastra no centro, lá em cima, bem na parte de cima, com casco espesso para se proteger da chuva forte. Eu estou falando isso numa linguagem indígena porque eles procuram tirar dessa sapiência local da natureza todas as respostas que eles precisam. Depois veio o jacaré, com igual proteção, que desceu na corrente e escapou. Aí nós vemos um pequeno jacaré ali em posição descendente, virando crocodilo. Cá embaixo do quadro nós vemos um grande crocodilo. Quando a chuva passou, ele foi para a floresta procurar as lagoas e os bichos das águas. Nas chuvas morreram as cobras e lampreias. Aí, lá em cima, na parte direita, lá em cima a gente vê cobras ali morrendo e tal. Mas elas viraram uma sopa muito nutritiva que alimentou a árvore da vida e da sabedoria. Então, essa grande árvore que está aí tem essa simbologia, a árvore da vida e da sabedoria. E a própria mulher nasceu dessa árvore como uma gota de água cor-de-rosa e era pura e inocente. Aí nós vemos realmente ali uma mulher na posição até de uma bailarina em forma de uma gota. Bem assim era o homem, que não nasceu nu e vestia calça da mesma cor. Das aves do céu e da terra escapou somente o galo, que naqueles tempos tinha jeito de macaco. Olha, nós vemos o galo aqui à direita, no centro do quadro, com a cabecinha de macaco. E devorou uma cobra coral. A coral está logo ali anexa, adquirindo suas cores vivas. Deus deixou com ele o saber de acordar o dia para que a humanidade pudesse trabalhar e progredir. Isso aí é como se fosse um imenso dilúvio que apareceu dentre os muitos mitos e lendas, né, que tem a humanidade. Mas os homens se perderam, porque a árvore da vida tinha as folhas apontando 4 caminhos, todos voltados para baixo. Coincidentemente, as folhas aí dessa árvore estão realmente apontando para baixo. É como se fosse a queda, tá certo? E o casal não percebeu o rumo, nem o ramo certo para se orientarem. E esse ramo tinha 6 palmas e uma flor, apontando para o alto. Olha, é um pouquinho difícil aqui, mas se nós olharmos esse pássaro, que está do lado esquerdo embaixo, e o biquinho dele aponta justamente essa planta com as palmas, as 6 palmas, e a flor, que aponta para o mesmo lado lá do céu, da lua. Então, eles estavam distraídos com a beleza do paraíso que se perdeu. Agora é preciso esperar um novo galo crescer e cantar. Ele é ainda como um pinto emplumado. Está na sombra da árvore, chocando 5 ovos. À esquerda, nós vemos esse pinto emplumado chocando 5 ovos. Quando todos nascerem, ele cantará, chamando as pessoas para a descoberta do caminho perdido. O biquinho dele, como eu disse, está apontando para aquela planta que traz o mistério da orientação para cima, para o alto, para o céu. Que ele nasceu para contemplar e guiar. Então, é esse galo conceitual aí, com esses 5 ovos,
que no caso aí seriam os 5 planos de evolução, né? Quando concluir essa cadeia, né? É o mesmo caminho da planta de 6 plumas e uma flor, que aponta para o céu e será a salvação de todos os viventes e de toda a humanidade. Bom, isso aí é uma criação minha, essa lenda, tá certo? Mas ela responde um pouco por essa gravura tão convidativa. Aí passamos para a próxima. Olha, esse quadro aí eu acho de uma beleza incrível. Eu fiquei impressionado com esse quadro, verdadeiramente. Eu até gostaria de fazer uma reprodução, até já tentei, mas a moça disse que o papel não era adequado, não sei o quê, e que depois que eu procurasse mais tarde, que ia ver. Bom, eu não fiz a reprodução, mas olha, toda vez que eu contemplo esse quadro, eu me sinto assim muito inspirado. Eu acho uma coisa notável. Aliás, eu associo essa fonte aí, o título é Pegando Água na Fonte. Lá em Canavieiras, num determinado local, lá num distrito chamado Jacarandá, tinha nas proximidades uma fazenda de cacau, lá, uma nascente de água que era uma maravilha, e era chamada de Lagoa Dourada. Ainda existe esse local, mas está meio abandonado lá. Mas é um lugar muito interessante porque é um solo diamantífero, tem uma nascente de água cristalina, ela só não serve para beber, que é um pouquinho salobra. Mas no próprio solo, aquelas areiazinhas de dentro da fonte, da água lá de onde brota, ela tem pequenos cristais e até alguns pequeninos, até lapidadinhos, bonitinhos. Eu tive lá quando eu era criança, depois voltei, já depois de adulto, mas faz bem uns 40 anos que eu não retorno por lá. Mas é um lugar, toda vez que eu vejo esse quadro, eu me lembro desse local. Mas, olha, eu achei realmente de uma beleza extraordinária, embora ele não tivesse assim, um elemento assim, misterioso para a gente explorar, tá certo? Mas eu disse o seguinte: nesta composição, que também poderia ser nomeada natureza viva, verifica-se incontida pujança e vigor que perpassa todo o conjunto. A fonte é de pureza cristalina e transmite a sensação de plena salubridade. Ao contemplar-se os personagens que exalam saúde e naturalidade, com os pés mergulhados na fonte, sente-se quase a frigidez transmitida pelas águas. O próprio burrico avermelhado empresta força de contraste que valoriza o trabalho artístico. Mas é nas árvores e na floresta em si que essa força e energia estão mais presentes. Esta é uma floresta verdadeiramente encantada. Composições como esta poderiam adequadamente decorar instituições de preservação ambiental, pois certamente motivariam as pessoas à atenção com a natureza e seu correto manuseio e tratamento. Este quadro não se presta a análises subjetivas de conteúdo místico-ocultista, uma vez que dispensa elementos de ordem abstrata. Mas sente-se com exatidão o perpassar da energia envolvente dos elementos básicos, conceituais, alquímicos, a água, a terra, o ar e até o fogo. Tal é a presença sutil e aglutinante da consciência vital em todos os níveis. Assim, observando-se a floresta como quem procura enigmas escondidos, pode-se até encontrar seres aleatórios que se formam também com um pouco da ajuda da imaginação. E aí, realmente, quando eu tentei isso, eu me lembrei daquele, eu não sei se todos se lembram, existia uma brincadeira figurativa que se perguntava onde está o Wally? O Wally era uma figurinha de um camarada pequenininho que misturava-se no cenário, e aí o desafio era descobrir onde aquele personagem foi parar. Aí a pessoa olhava até tentar descobrir aquela figurinha daquele ser e tal. Então,
eu saí com o espírito de procurar o Wally aí nesse quadro e descobri uma porção de coisa. Olha, mas tem muita coisa mesmo nesse quadro. É por isso que eu digo que se chama natureza viva. Como eu não tenho a setinha aqui para orientar, eu não sei se Jorge até poderia me ajudar aí nessa setinha. Eu vou mostrar. Tá bom, Jorge, eu estou vendo. Olha, você fixe nessa criança que está de vermelho aqui junto da mulher de azul, tá certo? Fixe a A setinha na primeira, criança. a É, primeira criança subindo. a criança, exatamente. Embaixo. Eu não estou vendo mais a setinha. Ah, tá aí. Você vai subindo essa setinha, ela carrega um balde na cabeça. Não, não. É na cabeça. Você tem que pegar a setinha e subir. Olha, subindo a setinha em reto, vai subindo. Aí pare aí. Isso é uma árvore, tá certo? Mas nessa própria árvore, aí tem a imagem de São Francisco, de perfil. Eu associo com a imagem de São Francisco de perfil. É um pouquinho difícil de ser distinguido, mas um pouquinho abaixo da planta está a cabeça lá de São Francisco de perfil e está a roupa de monge, etc. Nessa árvore. Não, não é nessa daí, não, Jorge. Aí, essa daí. Aí começa. Você vai subindo aí nessa árvore, a setinha. Fica difícil, né? Eu sei que é difícil. Ó, é aí mesmo. Vá mais adiante. Porque aí, você parou na cabeça, no queixo de São Francisco de perfil, tá certo? Aí tem que ter um pouco de imaginação para enxergar. Mas eu enxerguei com muita facilidade. Aí eu saí procurando outras coisas, digo, poxa, eu vou encontrar. Agora, se você chegar nesse burrico, tá vendo esse burriquinho aí? Você botar a seta aí, nesse ponto aí. Aí você vai subindo reto na folhagem. Vai embora. Não, subindo em linha reta para cima. Vertical. Vai indo, vai mais. À direita um pouquinho. Aí, pare por aí. Aí, fique aí. Ótimo. O corpo dessa árvore forma a imagem de uma fada. Você está mais ou menos no meio do corpo. A fada está com a cabeça pendente, com as asas em fogo, tá certo? Olha, isso é preciso a pessoa observar com muita boa vontade para enxergar. Eu enxergo com muita. Aí, tá certo. Aí é os pés, aí você vai subindo, é o corpo. Mais adiante, você vê a cabecinha inclinada dela, a cabecinha inclinada à direita, e as asinhas em fogo, tá certo? Formando chama. Olha, eu fiquei admirando, digo, poxa, está aqui a perfeita imagem de uma fada. Aí eu fui procurando, olha, encontrei muitas outras coisas aí, tá certo? Mas eu vou terminar para não dizer muita coisa, porque tem um pássaro grande, mas eu não vou querer porque vai complicar. Mas se você, Jorge, na parte baixa do quadro, aí você vê uma palmeirinha. Venha para essa palmeirinha embaixo. Embaixo, cá embaixo tem uma palmeirinha. Não, à direita, cá embaixo, à direita. Mais para a esquerda. Não, isso não é palmeira, não. É essa palmeirinha. Mais para a esquerda. Vai mais. Isso é uma palmeira. Agora, fique embaixo, no tronco, embaixo, na areia. À direita, desloque a setinha para a direita. Aí, ponto, pronto. Aí você vê um esquilo. Você está com a setinha em cima do esquilo. O esquilo está de pé com a caudinha bonitinha, tá certo? Olha, tem uma porção de coisas nesse quadro. Eu até encontrei uma grande serpente. A gente pode até finalizar com a grande serpente. Quer ver? Você, Jorge, bote a seta na orelha do burrico aí, do burrinho. Bote na orelha. Aí, pronto. Isso aí vai representar a cauda do burrico. Onde é que está, aliás, a cauda? Vai representar a cauda da serpente, na orelha do burrico. E onde está o corpo? É toda a margem da fonte. Se você deslocar a seta na margem da fonte colorida, pode ir, vai deslocando até a árvore. Aí é o pescoço da serpente e a cabeça da serpente debaixo da raiz, tá certo? Se você olhar isso aí com o corpo de uma serpente, a cabeça dela está debaixo dessa raiz. Olha, você está exatamente numa enorme serpente aí aparecendo. Quer dizer, é um esforço de imaginação, tá certo?
não acaba aí, não. Tem muitas outras coisas, mas, infelizmente, aqui não dá para a gente parar tanto. Mas depois, se for gravado e vocês tiverem curiosidade, podem procurar de pertinho cada um, tá certo? Aí passamos para a próxima imagem. Pode passar, já. Ela deu o nome de A Senhora e a Serpente. A serpente a gente vê que está aí no quadro, né? A senhora, eu tenho a impressão que representa essa cabeça, que está à direita em cima. Olha, esse quadro é um tanto complexo, mas a gente vai tentar fazer um resumo. Nesse trabalho estão registrados vários aspectos do imaginário humano, através dos tempos, desde os períodos paleolíticos, das pinturas rupestres, até os dias atuais. Nós vemos tudo isso disseminado aí nesse quadro. Essas pinturas rupestres estão aí embaixo, à direita, por exemplo, né? Assemelha-se a estudos realizados em tapeçaria. Predomina a relação do homem com os animais e seus vários desdobramentos, situações e possibilidades expressivas. Chama a atenção o fato das imagens serem apresentadas de pé ou em perspectiva ascensional, como se o movimento de soerguimento evolucional fosse o apanágio da natureza e da vida. Aí nós vemos a figura parecendo um enorme cão, que não é, né? É imagem assim do tipo, como se diz, primitivo. Começando pelo canto inferior esquerdo, o boneco que parece enforcado e todo o seu contexto remete à cultura africana da magia tribal ou dos orixás. O contexto parece indicar o caminho do crescimento dos adeptos dessa religião, nos seus vários segmentos e restritos patamares. Cujo começo da caminhada implica no sacrifício do eu pessoal. E aí nós vemos a figura do enforcado, tá certo? É o sacrifício do eu pessoal, para quem leva a coisa verdadeiramente a sério. É longa essa trajetória, como se pode deduzir por um exame mais acurado. O primeiro arco, isso na perspectiva ascensional ali do enforcado, né? O primeiro arco é o portal da morte, onde está esboçado um homem deitado. Infelizmente, pelo tamanho aí da imagem, não dá para a gente ver, mas existe isso ali naquele arco primeiro. Também a passagem de uma gruta no mesmo arco em vermelho. Tem ali o esboço de uma gruta, né? Que conduz ao suposto mundo das emoções ou ao plano astral, onde o adepto não deve deter-se. E aí nós vemos ali naquele vão as setas convergentes, mostrando justamente que o adepto ali não vai se deter naquele plano. Seguindo-se, é encontrado o próximo arco, onde a figura do homem deitado se torna evanescente, e o caminho conduz a um cenário de construções piramidais. Isso tudo é no canto esquerdo inferior subindo, tá certo? Ou composto de tendas indígenas. Aí, justamente, está aí esse segundo arco, que os pajés, por exemplo, reconhecem designando como os novos campos de caça. Daí em diante, existem outros patamares restritos em arcos invertidos que podem ter significados diversos. Então, isso aí é o caminho lá dos orixás, da religião, tá certo? A tapeçaria seguinte, ao alto, traz na parte inferior um símbolo de elementos em cruz. É onde está o urso, lá em cima, à esquerda. Patamares semelhante aos vistos anteriormente, e que pode configurar-se como cetro em cerimônias iniciáticas, ou uma cruz de formato especial. Isso nós estamos estudando a tapeçaria lá do urso, tá certo?
Vê-se um animal parecido com um urso aleitando uma criança. Este mito se estende também à fundação de Roma, quando os gêmeos Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba. Então, há todo, digamos, são vários fragmentos que ocorrem ali para ela botar nas tapeçarias, né? Embaixo à direita, outra gravura típica rupestre, agora já é no canto direito inferior, compondo a imagem de um bovídeo, embaixo, exatamente. Uma serpente enrolada e um provável caçador. Essa é a figura típica rupestre. Mais acima, figura semelhante a um centauro segurando algo indistinto, tá certo? Acima dessa figura rupestre de baixo, aí exatamente, temos o centauro, né? Esta gravura, onde a cabeça do animal justapõe-se à do próprio homem, pode ter conteúdo bastante significativo ao estudante de ocultismo. Os conceitos pertinentes ao grupo dos animais e sua importância para a eclosão do chamado corpo causal do homem, o veículo de suas múltiplas reencarnações, são quase imperativos, ou seja, há uma superposição. Aquela mesma sistemática já vista anteriormente, né? Também sintomática é a representação da aparente escultura de mulher que aparece a soerguer-se do universo pertinente ao centauro. Ou seja, mais acima nós vemos uma figura cinzenta de uma mulher que está ali. Talvez, não sei se essa daí que seja a senhora, né? O título é A Senhora e a Serpente, provavelmente seja ela. Agora, mediante um olhar abrangente, com base no contraste observado entre as duas figuras, deduz-se que o centauro é como o agente de sua própria transformação, deflagrando com a tocha em sua mão direita. O centauro tem realmente essa tocha na mão direita, o fogo simbólico dessa mutação. A escultura da mulher que contempla o animal em arco descendente é o arquétipo natural dessa conversão, tá certo? Então, aí a gente já passa para cima lá do quadro. Então, há todo um mistério e uma ligação entre a alma grupo animal e o ser humano e tal. A tapeçaria mais larga está no centro do quadro, na parte superior. Essa tapeçaria larga de cima, que tem uma porção de palma, né? É composta de 7 palmas, formando trilhas paralelas entrelaçadas, que podem ser associadas aos 7 planos da natureza manifesta. Na base, onde seria o prolongamento natural dessas trilhas, superpõem-se outros e variados desenhos rupestres, o mundo natural, cuja harmonia é quebrada abruptamente pelo motivo central, uma árvore conceitual, a árvore cabalística. Agora nós estamos embaixo aqui do quadro, onde nós vemos essas raízes dessa árvore, que é a cobra, tá certo? E aí, exatamente, aí nessa árvore, aí nós vemos toda essa conceituação, né? A árvore da vida que se apoia numa estável raiz em tripé. É interessante, né? O mistério logóico da sabedoria. Vê que essa árvore se apoia justamente em três suportes, tá certo? Que atribui-se aí ao mistério logóico da sabedoria. Suas amarras duplas laterais são as colunas que embasam esse conhecimento, onde o ser humano subjetivamente exerce o seu aprendizado. Esse saber está simbolizado na jovem serpente enrodilhada, que forma o corpo da árvore. Assim, a humanidade é vista ainda em precário estado de desenvolvimento, uma humanidade jovem ensaiando os seus passos no caminho.
Esses caminhos de ascensão do homem e da vida espiritual ainda permitem muitas ambiguidades, como o da cultura esquimó, que se adapta e sobrevive unicamente pelo domínio sustentável no reino animal. Aí nós vemos uma tapeçaria embaixo à esquerda, que é justamente a figura do esquimó sobre um animal. E também do homem civilizado, que exacerba, olha, essa parte aqui é muito importante, também do homem civilizado, que exacerba o seu orgulho intelectual. Aí, quem é esse homem moderno? É na figura lá de cima, à direita, que possui no canto, aliás, que está com um chifre, com um chifre invertido nascente em sua testa. Isso aí é justamente, simbolicamente, esse homem intelectualizado na atualidade, tá certo? Com esse chifre invertido. Então, ou seja, dentro do nosso panorama evolutivo, ainda nós estamos ainda cheios de paradigmas aí não solucionados, tá certo? Muito interessante esses estudos aí da irmã nessa tapeçaria, né? Olha, no adiantado da hora, eu acho que só vai dar para mostrar um trabalho dela, tá certo? Então, vamos fazer o último trabalho, é interessante também. Ele está um pouquinho sem colorido, tal, mas dá para a gente fazer a abordagem adequada. O título desse é O Senhor da Mata. Aí ela vai partir um pouco para a sabedoria tribal, né, dos pajés, etc., né? Então, aí a gente vê que o quadro ele é composto principalmente de uma serpente, né? A serpente da sabedoria, que faz todo o contorno marginal do quadro, né? Então, a serpente da sabedoria é o símbolo que circunscreve todo o cenário da vida ou da manifestação. E seu corpo, em desenhos curvos de representações ondulatórias, subentende os ciclos manvantáricos da sucessão universal. A gente olha a cobra e a gente vê que o corpo dela é feito de umas ondulações, tá certo? E nessas ondulações está o conteúdo, que é justamente os ciclos manvantáricos, tá certo? As figuras semi-humanas que se justapõem no pescoço e na cauda refletem a dualidade e a oposição, trabalhados ao longo da experiência evolutiva existencial, através das várias cadeias de mundos. A mulher deitada, aí é aquela mesma pastorinha dormindo que apareceu inicialmente, né? Ela aproveitou aí para inserir nesse cenário a pastorinha dormindo aí. A mulher deitada e dormente também pode simbolizar, nesse contexto, o sono inconsciente da humanidade, ainda não desperta para o desiderato evolucional. A condição feminina compara-se à natureza, ou à árvore da vida, com seus frutos maduros e adequados à manutenção da prole. Aqui, quando parte do pajé, ali nós vemos esses frutos ali, ele colhendo ali, ele pisando ali nas coisas e tal. Mas o ramo que jaz ao chão, veja ali, na moça ali que estava dormindo, mas o ramo que jaz ao chão, ao alcance da mão da mulher, é a semeadura imprecisa e aleatória de uma humanidade ainda inabilitada a vivenciar o seu verdadeiro destino, plantada no solo infértil das emoções primárias, que é a própria terra iluminada em ocre,
que alimenta incipientes plantas em tríades da mesma tonalidade. Nós vemos ali que tem umas florzinhas embaixo da mulher, deitada, como se fossem 3 pétalas, mas pequenas, ou seja, insuficientes ainda para simbolizar esse motivo maior, evolutivo, fundamental, tá certo? Esse destino está inscrito como um mapa. Aí é que vem realmente o conteúdo, né? Como um mapa em vários segmentos de simbólico tapete. Aí a gente focaliza no centro do quadro e a gente vê esse mapa. Ele está um pouquinho pequeno, isso aí. Esse mapa é interessante, porque é como se fosse a cadeia, as cadeias universais, tá certo? São grupos de 5 pequenos quadrados e 7 distintos caminhos, que somente podem ser lidos pelos iniciados. Ou seja, nesse mapa está todo o mistério da própria vida, da própria existência, da manifestação. Ou pelo portador do bastão da sabedoria. No caso, é esse senhor aí, o senhor da mata, né? Este ser, símbolo de uma oculta hierarquia, exerce o seu conhecimento vivenciando os mistérios sutis da natureza. Foi daí que ele conseguiu esse poder, porque ele está coligado exatamente com a natureza. Os vegetais, animais e habitantes dos mundos naturais lhe são submissos. Ali a gente vê, olha, vários animais ali e tal, tudo ali plenamente ali junto dele, tá certo? Exerce o seu poder de senhor da floresta, capaz de dominar intuitivamente os registros arcanos da vida vegetal, os mistérios lunares zodiacais e o segredo oculto das pirâmides. Agora, onde é que está tudo isso? É pena que está muito pequenininho, justamente nesses segmentos da cauda da serpente, ali onde tem aqueles anzóis. Ali a gente vê as pirâmides, vê o mundo vegetal, ali, tudo ali. Então, esse senhor ali é detentor desses segredos todos, que está escrito ali justamente na cauda da serpente. E ele também simboliza o ápice do conhecimento como supremo mago, capaz de plena leitura do livro dos mistérios, que é o próprio tapete simbólico, que o habilita ao manuseio do fogo da vida. Olha, a gente vê que a réplica desse tapete está contido naquele suposto pássaro que nasce do tapete. Não sei se vocês dá para ver um tapetinho. Isso, exatamente. É o tapetinho ali. Habilitam ao manuseio do fogo da vida, a sua própria e íntima essência, que o leva à plenitude e poder dos mundos sem forma. Sua identidade oculta é o conceito de pássaro flamejante, portador de uma ciência inefável, como sugere a barreira que obstrui a boca da própria serpente da sabedoria. Então, esse daí é um ser liberto, tá certo? Ele tem o segredo completo de tudo, porque ele esteve, digamos, ligado à natureza plenamente. É uma ideia muito interessante. Eu não sei se a irmã, eu não sei, eu acho que ela faz tudo intuitivamente, mas está tudo registrado aí, tá certo? Uma beleza, realmente olhado por esse lado. Bem, meus irmãos, dado o adiantado da hora, eu acho que eu vou parar por aqui. Numa outra oportunidade, a gente apresenta os quadros restantes, que, aliás, eu só pediria ao Jorge para chegar no quadro, para a gente terminar de uma maneira fundamental, que também não precisa grande exame, avançar um pouco aí, Jorge, até aparecer a pastorinha. Vá adiante. Mais uma. Vai. Mais. Esse. Olha, esse quadro é de uma beleza incrível. Eu vou realmente ler alguma coisa aqui para a gente terminar. Eu fiz uns registros.
mas ele é incrível, né? Eu diria o seguinte, ó, no estudo ocultista teosófico, o ser humano é qualificado como peregrino. Sua conceitual caminhada existencial perde-se no desconhecido de muitas encarnações. As chamadas cadeias planetárias em evolução no sistema solar envolvem mundos em várias e invisíveis fases de consistência e sutileza, cujas medidas de cobertura cronológica nos calendários humanos não respondem às suas verdadeiras idades acumuladas. Esse é o palco de evolução da consciência humana peregrina. Ao findar a sua caminhada, e sabe-se de alguns seres que já o alcançaram, somente a esse peregrino caberá quantificar ou situar-se na plenitude ou na exata compreensão de sua conquista. O que se pode antecipar é que as palavras não podem perscrutar o inefável. Por enquanto, cabe apreciar ou inebriar-se no êxtase da beleza contemplativa, que aqui faz cessar todo o movimento. Aí a gente observa que o cordeiro prazerosamente dormita sossegado. As plantas rendem-se à luz generosa que transcende os matizes do próprio sol. Esta é a luz eterna e duradoura, em sua primazia imutável, que a todos assiste como unidade e consciência. A luz atemporal que, por si mesma, existe como plenitude e realidade, muito embora somente pouquíssimos, consigam alcançá-la e enxergá-la. O convite da mulher pastora, que gentilmente apresenta a sua ânfora e que atingiu essas grandezas incomensuráveis de iluminação, é como um apelo para que possamos compartilhar de seu significado. Ora, meus irmãos, eu diria que se a irmã Sônia nunca tivesse feito nenhum quadro, somente esse já bastaria para realmente sintetizar toda a beleza que ela é capaz de trazer para a nossa contemplação. É uma pena que a gente aqui está com. Foi feita uma cópia da cópia da cópia, tá certo? Mas eu gostaria até de contemplar em algum momento algo que pudesse realmente ombrear com a beleza luminosa desse quadro e a mensagem implícita que ele traz. Isso é realmente de uma grandeza inenarrável. Mas é assim, eu acho que por hoje terminamos e os próximos ficam para uma outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos.